Durante muitos anos, o Miguel acreditou que a sua vida financeira era fruto do destino. Ele cresceu a ouvir que umas pessoas nasciam com sorte, enquanto outras carregavam o peso de uma vida inteira a lutar apenas para sobreviver. Esta crença acompanhou-o silenciosamente enquanto ele acordava cedo, trabalhava longas horas e, ainda assim, sentia que o dinheiro nunca era suficiente. O estresse financeiro era constante, como um ruído de fundo que nunca se desligava. O Miguel não era irresponsável. Pagava as suas contas, evitava exageros quando podia e acreditava que fazia tudo certo. Mesmo assim, no fim de cada mês, o saldo era sempre o mesmo. Quase nada. O cansaço emocional misturava-se com a frustração, criando uma sensação de aprisionamento. Ele perguntava-se, em silêncio, por que tantas pessoas pareciam prosperar, enquanto outras, como ele, permaneciam presas a uma rotina de sobrevivência. Com o tempo, o Miguel começou a perceber algo inquietante. Se ele projetasse quanto dinheiro ganharia ao longo de toda a sua vida profissional, somando décadas de trabalho, o valor ultrapassaria cifras que pareciam grandes demais para alguém que mal conseguia respirar financeiramente. Ainda assim, a maioria das pessoas ao seu redor terminava a vida sem liberdade, sem patrimônio e sem tranquilidade. Aquela constatação começou a incomodá-lo profundamente. Foi nesse ponto que o Miguel compreendeu algo essencial. O problema não estava apenas em quanto dinheiro entrava, mas em como ele se relacionava com o dinheiro. A diferença entre uma vida marcada por estresse financeiro constante e uma vida de prosperidade digna não estava em grandes golpes de sorte, mas em pequenos hábitos silenciosos, repetidos todos os dias, quase invisíveis. Esta percepção mudou tudo. O Miguel entendeu que a riqueza não era construída de uma vez, mas moldada lentamente, decisão após decisão. As pessoas que prosperavam não eram necessariamente mais inteligentes ou privilegiadas, mas tinham aprendido a comportar-se de maneira diferente em relação ao dinheiro. Esta mudança não acontecia da noite para o dia, mas exigia consciência, disciplina e constância. O primeiro grande passo do Miguel foi reorganizar a sua forma de pensar. Durante anos, ele seguiu o padrão comum. Recebia o seu salário, pagava contas, gastava com o que parecia necessário e, se sobrasse algo, pensava em guardar. Quase nunca sobrava. Ele percebeu que esse modelo estava invertido desde o início. Guardar dinheiro não podia ser uma consequência do mês, mas uma prioridade. Ao mudar essa lógica, o Miguel começou a comprometer-se com os seus objetivos financeiros antes de qualquer outra decisão. Mesmo que fosse pouco, ele separava uma parte do dinheiro assim que o recebia. Aquilo deixou de ser opcional e passou a ser um compromisso consigo mesmo. Ele entendeu que esperar sobrar era uma armadilha. Porque quanto mais se ganha, mais se gasta, se não houver controlo consciente. Essa mudança de mentalidade foi desconfortável no início. O Miguel precisou de dizer não a impulsos antigos e resistir à ideia de que só poderia investir no seu futuro quando ganhasse mais. Ele aprendeu que o poder não estava no valor guardado, mas no hábito de guardar. Começar pequeno não era fraqueza, era estratégia. Com o tempo, o Miguel percebeu que guardar dinheiro sem um propósito claro tornava o processo mais difícil. Foi então que ele começou a mentalizar e a visualizar o quão longe queria chegar. Ele passou a ver o dinheiro não como algo que desaparecia rapidamente, mas como uma ferramenta capaz de construir segurança, liberdade e escolhas. O Miguel passou a definir metas claras. Ele visualizava um fundo de emergência capaz de o sustentar por meses. Imaginava a tranquilidade de não depender de dívidas e projetava uma vida onde o dinheiro trabalhava a seu favor. Essas imagens mentais davam sentido às renúncias diárias. Cada decisão financeira passou a carregar um significado maior. Ter objetivos específicos tornou o processo mais eficiente. O Miguel percebeu que economizar sem direção era cansativo, mas economizar com um propósito trazia motivação. Cada valor separado representava um passo em direção a algo concreto. Não importava se o objetivo era segurança, liberdade ou independência. O importante era ter clareza. À medida que avançava, o Miguel entendeu que o maior inimigo das suas finanças não era a falta de dinheiro, mas as decisões impulsivas. Para lidar com isso, ele começou a criar os seus próprios truques mentais.
Ele entendeu que disciplina não era rigidez, mas liberdade disfarçada. Com o tempo, o Miguel começou a viver de uma forma curiosa, como se fosse um milionário em segredo. Ele percebeu que a verdadeira riqueza raramente grita. As pessoas verdadeiramente prósperas não precisam de provar nada a ninguém. Elas constroem patrimônio em silêncio. O Miguel abandonou a necessidade de impressionar. Ele entendeu que a ostentação era muitas vezes um sinal de fragilidade financeira. Em vez disso, passou a valorizar escolhas inteligentes, gastos conscientes e uma vida alinhada com os seus objetivos de longo prazo. Ele descobriu que a prosperidade não está em aparentar riqueza, mas em construí-la. Ao estudar padrões de pessoas bem-sucedidas, o Miguel percebeu que a maioria delas vivia abaixo das suas possibilidades. A riqueza era resultado de trabalho consistente, decisões inteligentes e economia disciplinada ao longo de muitos anos. Esse entendimento fortaleceu ainda mais a sua convicção. Outro passo essencial foi assumir total controlo sobre o seu fluxo de caixa. O Miguel passou a registar tudo: quanto entrava, quanto saía e para onde o dinheiro estava a ir. Este hábito trouxe um choque de realidade. Pequenos gastos, antes ignorados, somavam valores significativos ao longo do tempo. Ao tornar-se o gerente financeiro da própria vida, o Miguel ganhou consciência. Ele entendeu que não se pode mudar aquilo que não se mede. O simples ato de acompanhar as suas finanças trouxe clareza, responsabilidade e poder de decisão. Ele deixou de ser refém do acaso. O Miguel também enfrentou um dos maiores obstáculos à prosperidade: as dívidas. Ele começou a procurar alternativas, a desenvolver habilidades e a explorar possibilidades que antes ignorava. Ele manteve os seus hábitos financeiros enquanto a sua renda crescia. Essa diferença foi crucial para a acumulação de património ao longo do tempo. Por fim, o Miguel entendeu que nenhum desses hábitos se sustentaria sem o último e mais poderoso de todos: educar-se constantemente. Ele percebeu que a aprendizagem contínua era a base de qualquer prosperidade duradoura. Ele entendeu que o sucesso financeiro era um reflexo direto da capacidade de aprender, adaptar-se e evoluir. Com o passar dos anos, o Miguel não se tornou rico da noite para o dia. Mas algo muito mais valioso aconteceu. Ele tornou-se consistente. Os seus hábitos moldaram o seu futuro, as suas decisões criaram abundância e a sua mentalidade transformou a sua realidade. A vida de stress financeiro constante ficou para trás. No lugar dela, surgiu uma trajetória de prosperidade construída com disciplina, consciência e pequenos hábitos diários. O Miguel provou a si mesmo que não é o salário que define o destino financeiro de alguém, mas a forma como essa pessoa pensa, age e aprende todos os dias. E assim, silenciosamente, ele construiu uma vida de sucesso. E se você chegou até aqui, é porque, em algum nível, esta história falou com você. Talvez você também esteja cansado de trabalhar muito e sentir que nunca sai do lugar. Talvez o dinheiro entre, mas desapareça rápido demais. Ou talvez você já tenha percebido que o problema nunca foi o salário, mas os hábitos invisíveis que se repetem todos os dias. A verdade é que a maioria das pessoas vai ver este vídeo inteiro, concordar com tudo, e amanhã continuar a viver exatamente da mesma forma, mas algumas poucas pessoas vão fazer algo diferente. Elas vão entender que não é sobre ganhar mais agora,
É sobre pensar diferente a partir de hoje. É sobre decidir, em silêncio, que a vida não será mais guiada pelo estresse financeiro. Se você faz parte desse pequeno grupo, escreva nos comentários: "Eu assumo o controlo". Isso não é para mim. É um compromisso seu consigo mesmo. Dê um like neste vídeo para que esta mensagem alcance mais pessoas que também estão no limite. E se você quer aprender, passo a passo, como transformar hábitos simples em prosperidade real, inscreva-se no canal Anison Story agora.